Isaías 40 diz assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Versículo 2: falai ao coração de Jerusalém, bradai, que já é fim o tempo da sua luta, da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Versículo 6: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória é como a flor de erva, da erva. Versículo 7: seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Versículo 8: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Versículo 9: tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Versículo 10: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Versículo 12: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Versículo 14: com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Amém? Amém ou amém? Deixa eu falar algo para vocês. Eu era alguém, eu não vou contar o meu testemunho, é muito bom. Eu vou falar um pensamento que eu tive. Eu era alguém ocultista. Amém? A maioria aqui sabe disso. Eu era satanista. Antes disso eu era bruxo, porque eu nasci filho de um bruxo. E me tornei bruxo. E depois fui para o satanismo porque achava a bruxaria muito fraca. E a minha família toda, oriunda da Bahia. Na Bahia, ser bruxo é algo normal, né? É a religião mais forte no local, né? O que eles mais acreditam, porque é uma herança afro, né? A Bahia foi o primeiro lugar de colonização do Brasil, né? Quem estudou ou estuda história sabe disso, né? A Bahia foi o porto onde os portugueses, os colonizadores entraram aqui, e foi por onde a Bahia é muito forte nessa questão da escravidão e da cultura afro, né? E por causa disso, a minha família era envolvida com isso, né? E uma das coisas que eu sempre olhei quando eu era, antes de conhecer Deus, todo mundo sabe, eu falo sempre isso, que eu tinha raiva de Deus. Eu era quase um ateu, né? Eu era um embrião de ateu, mas eu não era ateu porque desde pequeno eu tinha contato com encostos, então eu vi o mundo espiritual, não tinha como eu ser ateu, porque eu sabia que existia um mundo espiritual. Então não tinha como eu não acreditar, ou acreditar na matéria, ou ser materialista. E
que eu tinha raiva de Deus? Porque eu não entendia, se ele era tão poderoso, por que havia tanta miséria, tanta desgraça, tanta doença, tanta injustiça? Né? Se ele era tão poderoso, por que ele não impediu que 6 milhões de judeus fossem mortos? Por que ele não impedia que criancinhas fossem abusadas? Por que ele não impedia que mulheres fossem espancadas? Por que ele não impediu as guerras? Né? Por que ele não impediu o diabo? Já que ele era Deus e tão poderoso. Eu estou falando de um pensamento lá atrás. Amém? E agradeço a Deus pela paciência, pela graça, pela compassividade, porque eu no lugar dele tinha mandado um raio em mim, né? Mas eu me perguntava, e na minha mente, assim, eu entendi o seguinte, casado, se ele existe, eu pensava, ele não é tão poderoso como dizem, e se ele existe, ele não está nem aí porque acontece aqui embaixo, para ele tanto faz, ele não liga. E diante disso, eu tinha um relacionamento com Deus ruim, porque eu tinha um relacionamento ruim com meu pai. E nós homens, o filho, né? Ele conclui o seu relacionamento com Deus, a semelhança do relacionamento que ele tem com os pais, com o pai e com a mãe. E meu pai era muito carrasco, meu pai era muito duro. E eu entendia que Deus era assim, era um velho barbudo, tipo Papai Noel, sentado num banco com um pedaço de um cetro na mão, né? E se você fizesse algo errado, ele só sabia dar na sua cabeça, pá! Então o meu relacionamento com Deus era um relacionamento onde eu ouvi o que o velho Benedito falava. Ele falava, não toca no homem lá de cima. Então eu não tocava em Deus, eu mantinha aqueles pensamentos meus para mim, eu não expressava esses pensamentos para as pessoas. Mas eu entendia que Deus não ligava para a gente, eu entendia que sabe, o poder dele era para ele, era para lá e tal. Não queria me envolver. E nisso eu me afundei no ocultismo, né? Acabei servindo outro. E uma das coisas que eu entendo hoje é que tudo isso era parte do plano de Deus para que eu entendesse cada dia mais como Ele trabalha em nossas vidas. Amém? E uma das coisas que nós, seres humanos, fazemos é achar que a gente tem todas as respostas, que a gente pode resolver, que a gente tem a solução, que a gente vai ficar aqui para sempre. Amém ou amém, Danielzinho? Uma das coisas que nós, seres humanos, temos de sobra é arrogância, egocentrismo, é achar que a gente pode. Amém ou amém? Amém ou amém? E isso, imagina se você não tem Deus. Porque uma das coisas que a palavra de Deus ensina é dependência, Wesley, de Deus. E isso não é fraqueza. Depender de Deus é a maior força que você pode ter. Amém, Brasil? A pessoa que depende de Deus, meu filho, eu esqueci teu nome. Aloysio. A pessoa que depende de Deus, ela é uma pessoa forte, né, Michelle? Ela é uma pessoa, lembrei que a minha filha chama Michelle, minha filha mais velha. A pessoa que depende de Deus, ela não é fraca, ela é forte. Só que, ao meu ver, eu entendi o seguinte, para que eu vou mexer com quem não liga para mim? Então eu vou resolver minhas coisas, eu vou lutar, eu tinha o sobrenatural à minha disposição. Só para você ter uma ideia, você pode não acreditar, você tem direito de não acreditar. Meu pai virava para mim e falava, meu pai pegava uma folha de mangueira, que é de manga, né? De manga, e falava para mim assim, garoto, vai na mercearia, vai na mercadinha, mercearia, lá no norte de Minas, vai na mercearia comprar coisa. Aí ele me pegava uma folha de bananeira, era R$100. Não era R$100, né? Estou falando trazendo para hoje. Ele transformava a folha de manga em dinheiro. Os fazendeiros estavam lá, vocês já pensaram sobre isso? Estavam com cascavel matando os seus gatos, levavam meu pai lá, meu pai cobrava uma baba, meu pai falava, onde é que a cobra picou o último boi? Ah, foi ali. Meu pai chegava lá e fazia assim, a cobra vinha até os pés dele. Eu estava com ele, eu era o secretário dele, no Cambono. Quando a cobra chegava nos pés dele, ele fazia assim, cuspia na cobra. A cobra enrolava e morria, ou cuspinho venenoso. Amém? Era um bruxo, um dos bruxos mais requisitados lá do norte de Minas. O homem era usado, morreu salvo. Amém? Aceitou Jesus com 90 e foi para o céu com 92, com câncer de próstata. Eu fiquei feliz da vida. Amém? Porque ele foi salvo. Amém? Mas, diante disso, no texto que nós lemos, hoje é a libertação. Amém? Hoje é a libertação, e nós precisamos de libertação na nossa vida. Amém? Amém? Porque existem correntes espirituais.
Existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente sempre sabe que está atrapalhando, mas a gente não sabe como lutar contra isso. Amém ou amém? Às vezes, quando a gente desperta, já aconteceu, já te enredou, já te prendeu. Amém ou amém? Agora, o ponto é, você imagina se alguém tivesse sido usado por Deus quando eu era lá, garotinho, igual a Miss Debs, igual aqui o meu querido, que eu nunca gravo o nome, filho da Marina, da irmã Marina, igual o Danielzinho, igual o Alex Pedro. Imagina que bênção seria. Eu não teria sofrido tanto, mas eu também não dava abertura, eu não queria, porque como eu disse para vocês no início, eu tinha uma certa reserva com Deus. Amém? Eu tinha uma certa reserva com Ele. E diante disso, diante do que nós estamos vendo aqui, a palavra que Deus traz hoje aqui para nós, ela é uma palavra muito abençoada, né? Sexto dia da campanha Pacto com Deus. O texto começa assim, ó: consolai o meu povo, diz o nosso Deus. Então Deus começa, casal, falando de consolo. E aí eu pergunto para você, quem é que precisa de consolo? É quem está chorando, é quem está passando por luta, quem está passando por um momento de perda, quem é incompreendido. Às vezes você está passando por momentos que você está gritando dentro de você, seja qual for a situação, seja qual for a área da sua vida que está sendo atacada, mas você não consegue uma pessoa para emprestar o ombro para você chorar. E a única coisa que você precisa é isso, que alguém se compadeça e empreste o ombro para você chorar. Mas aí você fala assim, apóstolo, mas eu sou muito bom em sofrer sozinho. É nada, ninguém é bom em sofrer sozinho. Nós não fomos feitos para isso, nós fomos feitos para sofrer junto. Amém? Mas também para ter vitória junto. Amém? Porque uma das coisas que Deus colocou na gente é a comunidade. Nós somos seres comunitários. Nós temos dentro da gente, o cerne de Deus. Deus colocou uma faísca que a gente não pode ver ninguém sofrendo, que a gente quer emprestar o ombro. Só que a pessoa tem que falar que está sofrendo, porque a gente não adivinha. Amém ou amém? Amém ou amém? Então Deus começa falando aqui, ó: consolai o meu povo, diz o nosso Deus. Então Deus está falando nessa noite de sexta-feira aqui do Pacto com Deus, Gordo, que Ele está consolando. Ele está falando, ó: consola o meu povo. Mas com o quê? Com a palavra dele. Apóstolo, mas quem quer dizer isso? Você está com um problema? Deus te traz consolo. Você acha que ninguém te vê? Deus te vê. Você acha que não há solução? Tem solução. Amém? Tem solução. Você acha que a porta não vai se abrir? Vai se abrir sim. Você acha que essa doença não vai sair de você? Ela já saiu. Amém? Você está diante de uma pessoa que teve um câncer durante 5 anos no intestino e foi curado, para a glória de Deus. Amém? Então, Deus tem solução para tudo. E o consolo, você sabia que quando você vai para o hospital visitar alguém, você não é médico, você não toma remédio, você pode até não entender, mas o fato de você ir até o leito dele, vê-lo, já dá para ele força. Ele sabe que você tem alguém que se preocupa com ele. Amém? Amém ou amém? Amém. Versículo 2: falai ao coração de Jerusalém. Jerusalém sou eu e você. Amém? Esse texto é para que dia? Para quem? Então quem é Jerusalém? Somos nós. Falai ao coração de Jerusalém, bradai, que já é fim do tempo da sua luta. Então Deus está, a segunda coisa que Deus está falando aqui hoje, casal: acabou a luta. Acabou a luta. Inclusive, vocês dois, eu vou falar só um pedacinho. Vocês dois são vítimas de inveja. Amém? Vocês dois são vítimas de ódio invejoso. Amém? Mas Deus está falando aqui, ó: já é fim do tempo da sua luta. Amém? Já é fim do tempo da sua luta. Então, seja qual for a luta, Marina, que você estava passando, hoje é o dia do fim. Então olha para o nosso lado, hoje acabou a minha luta. Amém? Olha que tremendo. Que a sua iniquidade está perdoada. Olha a resposta aqui, minha irmã Michele. Por que eu estava passando por luta? A gente tem que entender o texto. Por que eu estava passando por luta? Porque eu estava em iniquidade. E por que é a iniquidade? É um pecado repetido. Então Deus está falando que a gente tem que ler o texto e o contexto, para a gente entender. Deus está consolando, Deus está falando que terminou, a batalha terminou, o problema está dando solução, mas eu estava em iniquidade, eu estava praticando, consciente ou não, um pecado repetitivo. Amém? Às vezes é porque eu sei, às vezes é porque eu não estou sabendo. Amém? Às vezes é por ignorância, mas eu estava ali, Pedro, e Deus está falando aqui, ó: porque
a sua iniquidade está perdoada. Então Deus está perdoando, Deus está consolando, acabando com a luta e está perdoando a nossa iniquidade. E olha que interessante, o outro ponto, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Isso aqui não é uma condenação não, casal. Isso aqui, meu irmão, Deus está falando que nós recebemos o chicote dele, nós recebemos a doutrina dele, nós recebemos a instrução do Senhor, amém? Porque aquela varinha lá do nosso Pai não é para nos matar, é para nos ensinar o caminho, amém, Brasil? Então Deus está falando aqui, ó, que nós recebemos em dobro, amém? Já recebemos a chicotada em dobro. E quem é que Deus usa para chicotear, gente? A vida, amém? A vida nos chicoteia, e ele está falando que foi em dobro, amém ou amém? E que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ainda bem que foi da mão do Senhor, glória a Deus, amém? Versículo 3: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda nosso Deus. Aqui está falando de arrumar a vida, aqui está falando de colocar no lugar o que está errado, aqui está falando que a gente, muitas vezes a gente não consegue acessar o ponto, porque tem montanha, tem monte, está obstruído, tem obstáculo. O que está falando aqui, casal, é que nesse culto de hoje, no sexto dia da campanha Pacto com Deus, Pedro, Deus está removendo os obstáculos, amém? Deus está aplanando o nosso caminho, amém? Onde que eu parei? A vereda a nosso Deus, versículo 4: todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes serão terras, ou seja, está nos levando a acertar a nossa vida. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Deixa eu falar um negócio para você, olha para mim. A gente precisa entender que Deus não trabalha no que é errado. Eu estava lembrando esses dias, eu tinha 176 DVDs e CDs piratas de pregação de louvor. Era só pregação linda, só louvor lindo. E um dia Deus usou o irmão para virar para mim e falar assim: ó, apóstolo, você sabia que pirataria é pecado? Eu falei: onde é que está na Bíblia isso aí? Não está na Bíblia, que ele viu meus DVDs e CDs piratas. Era uma ruma assim, mas só coisa linda, né? E aí eu falei para ele só assim: Deus me mostrar na Bíblia falando que CD pirata, DVD pirata é pecado, eu paro. Aí eu falei: apóstolo, como é que você vai achar isso aí na Bíblia? Eu falei: não, você me dá uma referência que DVD e CD pirata é pecado, eu paro, não compro mais. Aí quando era um belo dia eu estou lendo Jeremias, está escrito assim, ó: maldito todo homem que ganha dinheiro em cima do trabalho dos outros. Uau, é para mim. Ou seja, tem direitos autorais. A gente tem que interpretar a palavra. O que eu fiz? Eu entendi, que eu estava roubando alguém, e por isso coisas da minha vida não estavam certas. Então o que eu fiz? Peguei os 176 DVDs e CDs piratas, levei para o monte e está aqui fogo. Amém? Nunca mais comprei DVD pirata. Pode perguntar ali para minha esposa: eu compro DVD pirata? Não compro nada pirata, porque eu vou abrir brecha para o diabo roubar na minha vida financeira. Eu vou abrir brecha para haver roubo na minha vida. Então eu entendi que tem coisas na minha vida que para dar certo, na verdade, tudo na minha vida para dar certo, eu tenho que tirar coisas que estão dando legalidade para o diabo. Amém? Dando legalidade para o inimigo. Então, Deus está nos ensinando para a gente: ah, apóstolo, como que eu vou viver uma vida de retidão? Vivendo. Você não vai ser reto do dia para a noite, mas você vai ser reto até Jesus chegar, voltar. Amém ou amém? Amém. Posso ouvir o glória a Deus? Posso ouvir o aleluia? Onde que eu parei? No 4? O 5. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor diz. O Espírito Santo mandou falar algo aqui. Localize na sua vida coisas erradas. Localize na sua vida coisas que dão legalidade para o diabo. Localize na sua vida coisas que ferem o pacto que você tem com Deus. E tire-as. Sejam elas coisas ou pessoas. Amém? Eu dei um exemplo aqui uma vez, que eu gosto desse exemplo. É certo alguém que teme o Senhor, uma mulher, vou usar a mulher, que a mulher é mais fácil de usar como exemplo. É certo uma mulher que teme ao Senhor, que é serva de Deus, andar com uma mulher que vive na bagunça? Não, né? Se ela insistir em andar, o que vai acontecer? Ela vai trazer aquela mulher para a igreja, mas aquela mulher vai levar ela para a bagunça. Vou tirar um exemplo. O Espírito Santo que mandou falar isso. Vou te dar um exemplo. Uma maçã podre apodrece todo um cesto de maçãs saudáveis, mas uma maçã
saudável não cura um senso de maçã podre. Amém? Então a gente tem que entender, tem coisas que a gente tem que entender. Deus quer que nós nos afastemos e devemos tirar da nossa vida tudo, coisas ou pessoas que nos afastam do ideal que Deus tem para nós. Amém? A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor diz. Aqui agora Deus está falando que vai brilhar uma luz forte na sua vida. Tem coisas na sua vida, cantos na sua vida, lugares na sua vida, que você não conseguia fazer nada porque estava em trevas, você não conseguia enxergar. Mas Deus está falando aqui que agora a glória do Senhor, a glória de quem? A glória do Senhor vai brilhar sobre sua vida. Então Deus está falando aqui que a partir de agora Ele vai te dar o poder de enxergar coisas que você não enxergava. Vou te dar um exemplo. Às vezes tem pessoas andando do seu lado que quando você está de costas para ela conjura maldição, porque ela morre de inveja de você, porque ela não entende por que você chega onde você chega. Tem mulher que tem inveja da vida sentimental da outra, tem homem que tem inveja da vida sentimental do outro, tem homem que tem inveja da prosperidade do outro, tem mulher que tem inveja da prosperidade da outra, tem do cabelo, tem gente que tem inveja até da forma que você anda. E aí quando você está de costa, essa pessoa que se diz muito seu amigo, conjura maldições contra você, lança palavras de inveja, palavras que te atrasam. Amém? E aí o que Deus está falando aqui? Que Ele vai te dar luz para você entender, você vai enxergar, você vai ver que pessoas ou coisas estão te desejando mal, estão fazendo mal na sua vida. Amém? A glória do Senhor vai brilhar. E toda a carne se manifestará em sua vida, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor diz. Uma voz diz, grita, e alguém pergunta, o que é de gritar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai de sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Parei no 9. Olha para mim. O que Deus está querendo dizer aqui? Deus está querendo dizer aqui, apóstolo, admita que a humanidade é vaidade. Admita que você pode fazer planos, mas quem dá a última palavra é Deus. Admita que se você não entender a sua falibilidade, a sua necessidade de Deus, você não vai conseguir fazer nada. Admita que você se corta com folha de sulfite. Admita que um vírus consegue te deixar sem sair de casa. Amém? Um negócio microscópico. Então o que Deus está querendo nós mesmos entender nessa noite é o seguinte: Ele está querendo nos fazer entender que a gente não deve se espelhar nos arrogantes, naqueles que dizem que podem, aqueles que dizem que fazem, aqueles que até nos acham bobos e fracos, porque nós estamos aqui numa sexta-feira buscando Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a gente entender isso, a gente vai entender, casal, que a gente é falho, a gente é fraco, a gente não tem poder nenhum. Amém? Não tem poder nenhum. A gente não consegue levar a cabo algo se Deus não nos dá a última palavra, não nos der a vitória. Amém ou amém? Amém ou amém? Então vamos lá. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele, a sua recompensa. Olha que tremendo. Qual foi o louvor que nós ouvimos? Braço de ferro e de aço. Amém? O que Deus está falando aqui no versículo 10, irmã Marina, Deus está falando aqui o seguinte: olha que tremendo. Ele está falando que Ele está vindo com poder, e o braço dele vai operar em nosso favor. Amém, Jennifer? O braço dele vai operar em nosso favor. Agora, olha que interessante, olha quanta riqueza nesse texto. O seu braço dominará, e eis que o seu galardão. O que é galardão, Michele? É presente. Eu gravei o Michele, que é minha filha, agora eu vou gravar. Fala. A Luísa, agora eu gravo. Amém? A Michele, porque é o nome da minha filha, eu gravei e falo. A Luísa. Amém? Então, olha o que Deus está falando aqui, Marina. Deus está falando aqui o seguinte: que ele vem, o braço dele vai dominar, e o galardão, o presente, vem com ele para nós. E não é só isso, não é só presente, não. Amém? Ou seja,
te entregando essa noite. Amém? É uma palavra profética. Amém? É só você acreditar. Agora olha aqui também. E diante dele a sua recompensa. Ou seja, há uma recompensa, meu amigo, para quem serve a Deus. Há uma recompensa para os bobos que buscam a Deus. Há uma recompensa para aqueles que se colocam na posição de ser fracos. Amém? É tanto que a Bíblia fala, digo fraco, sou forte. Amém? É nós que somos fortes. Nós que buscamos a Deus. Nós que admitimos que nós precisamos de um Salvador. Nós que somos fortes. Amém? Porque a nossa força está no Senhor. Amém? Então vamos lá. Versículo 11. Como pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, os bebezinhos, né? Ele guiará mansamente. Aqui está falando, eu vou trazer para o espiritual. Tem crente velho, tem crente muito velho e tem crente novinho. Então o que Deus está falando aqui? Que tanto o crente muito velho, quanto o crente velho e o crente novinho, ele vai tratar, ele vai proteger, ele vai cuidar, ele vai colocar do lado do peito dele, ele vai entregar vitórias, ele vai entregar bênçãos, ele vai guiar o caminho da salvação, ele vai te dar estratégias para você viver bem aqui, Wesley, e ainda vislumbrar, enxergar e não poder morar no céu. Amém? É tremendo ou não é? Se só eu que fico maravilhado. Amém? O glória. Vamos lá. Versículo 12. Quem, está falando de Deus, hein? Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfo pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Vamos ver. Casal, aqui está falando de um Deus que pega os 7 mares e os 5 oceanos nas mãos. Aqui está falando de um Deus que pega toda, para ele isso aqui é pó. Isso é para a gente entender o tamanho desse Deus. Isso é para a gente entender, na concha da mão, meu querido Aloysio, falei que eu ia gravar? Na concha da mão, na concha, para imaginar isso, um Deus que não é de barro, não é de prata, não é de ouro, ele não precisa que ninguém leve ele em andor. Não precisa, Marina. Ele pega assim, ó, ele pega na palma da mão e mede as águas do nosso planeta na concha da mão. Esse Deus é pequeno ou grande? É grande, né? Olha que tremendo. Ele pega, olha que tremendo. Que tomou a medida dos céus a palmos, ele mede os céus a palmos, e recolheu até essa parte do éfo e pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão. Versículo 13. Quem guiou o Espírito com E maiúsculo, tá gente? Espírito Santo. Quem guiou o Espírito do Senhor? É uma pergunta. Ou como o seu conselheiro me ensinou? Então aqui eu tenho tempo, eu quero te perguntar o seguinte. Aqui é uma pergunta. Você já passou ou está passando por problemas graves? Problemas que parecem insolúveis? Você está passando por um momento de aperto na sua vida? Agora a pergunta é: quem de nós seres humanos pode um dia sentar com Deus e aconselhá-lo? Falar para ele, faz assim, faz assado, faz desse jeito. A gente tem esse poder? Não. A gente tem essa condição? Está perguntando aqui. Então isso tem que provar para a gente o seguinte, que ao invés de querer ensinar a Deus como trabalhar na nossa vida, a gente deve simplesmente se submeter. A gente deve aceitar. A gente deve entender que os caminhos dele são mais altos que os nossos, e os pensamentos dele são mais altos que os nossos, que a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Então, uma das coisas que eu tive que aprender quando eu vim servir o Senhor, que eu era muito independente. Eu saí de casa com 12 anos, você imagina, eu tinha que fazer tudo por mim, e eu tive que aprender isso, a depender de Deus. Amém? Depender de Deus. Eu tive que aprender a depender da fé. Eu tive que aprender eu tive que acreditar que Deus ia prover o que eu precisava. Eu tive que abrir mão sabe? Eu era do tipo que não é meu braço, eu que faço. Eu vou planejar, vai dar certo. Não é que é errado planejar, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que é o seguinte: se a gente faz planos, a gente tem que pegar o plano e levar no altar. Está aqui, Senhor, o plano. Sua prova ou não aprova? Amém?
A gente tem que esperar a resposta de Deus. Isso é dependência. A gente tem que aprender isso. Quem depende de Deus nesse nível, nada dá errado na vida dele. Amém? O inimigo não consegue frustrar você, porque você sempre consagra seus planos no altar do Senhor. Você entende que Deus tem os caminhos que você não conhece, Deus tem as soluções que você não enxerga, Deus pode te colocar no lugar certo, na hora certa, na pessoa certa. Amém? Amém ou não amém? É puro conhecimento dos céus. Amém? Então vamos lá. Fala para o irmão, não tente ensinar para Deus. Obedeça a palavra dele e seja vitorioso. Amém? Olha o versículo 14. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria. Ele mostrou o caminho do entendimento. Está perguntando aqui, quem fez isso tudo para Deus? Quem é capaz de instruir Deus? De dar para ele sabedoria? Deixa eu te falar um negócio que está lá em Provérbios. Provérbios diz que a sabedoria pegou o banquinho. Olha, está em Provérbios, eu não estou inventando não, está lá. A sabedoria, ela é uma pessoa, um espírito. Amém? A sabedoria pegou um banquinho, sentou e aprendeu com Deus. Aí não é inteligência intelectual, não, é sabedoria. Agora, eu um dia fui meditar sobre isso, Wesley. Eu parei e pensei, Pedro, se a sabedoria pegou um banquinho e foi humilde ao ponto de aprender com Deus, por que eu vou querer ser mais que a sabedoria? Está na Bíblia, gente. Qualquer dia eu mostro para vocês. Está em Provérbios. A sabedoria sentou para aprender com Deus. Ela estava com Deus lá no início. Se ela fez isso, por que eu e você vamos querer ensinar para Deus? Você consegue entender isso? Você consegue alcançar? Amém? A sabedoria é melhor que eu e você, não é? Sim. Ela, no quesito de entendimento, ela é melhor. Amém? Nós somos a coroa da criação, mas no quesito de entendimento, a sabedoria está lá. Ela estava com Deus desde o início, é o que ela fala. E ela sentou, pegou um banquinho e sentou para aprender com Deus. Então, tem uma coisa que a gente tem que entender. Eu tenho que aprender a ouvir as instruções do Senhor. Amém? Eu tenho que aprender. Se Deus falou comigo, Pedro, que não vá por esse caminho, o que eu tenho que fazer? Eu ir por esse caminho. Amém? Deixa eu falar um negócio para você. Tem laços que eu coloco o meu pé por negligência. Dalila falou para Sansão, escute aqui, olha para mim, o Espírito Santo está mandando falar. Dalila falou para Sansão, Sansão é ungido ou não é? Sansão nasceu pronto, era um herói pronto, cheio de Deus. Dalila falou para ele assim, me mostra de onde origina a sua força, porque Sansão tinha 7 tranças no cabelo, e essas 7 tranças nada mais eram do que um candelabro invertido, ou seja, a unção de Deus escorrendo o tempo todo. Dalila virou para ele e falou assim, está no texto, virou para ele e falou assim, Sansão, me fala de onde vem sua força? Aí ele falou, para que você quer saber? Para eu te afligir, para eu te destruir. Ela falou para ele, mas ele foi nécio, foi tolo, e ele não ouviu. E dessa mesma maneira, muitas vezes eu e você não damos ouvido à sabedoria de Deus, e o inimigo fala para a gente o que ele quer fazer com a gente, e a gente não ouve, não acredita. Amém? Porque a gente é negligente. Então, tem 3 tipos de deserto, Nilson. Tem o deserto que eu entro, tem o deserto que Deus me leva, e tem o deserto que o diabo me coloca. O que eu entro, Deus pode me tirar. Ou melhor, o que o diabo me leva, Deus pode me tirar. O que Deus me leva, Deus está comigo. Mas o que eu entro, eu vou sofrer o dano. Deus vai me deixar um tempinho lá, para eu aprender. Amém? Então a gente tem que ser sábio. Amém ou não amém? Amém? Então vamos lá, onde eu parei? A gente orar? Parei igual? No 14, no 15, né? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Dá para você imaginar isso? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Ele quem, gente? Ele quem? Eu não ouvi quem? Deus. Ou seja, o mundo... Eu não sei nem direito, acho que são 200 países, né? Hoje são mais de 8 bilhões de habitantes. Amém? Eu acho. Tudo isso, Deus considera como um pingo que cai de um balde. Esse texto é para a gente entender, Michele, a magnificência, o poder, a grandeza do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. É para a gente não ficar, é para a gente parar de ficar com medo de ameaças do inferno.
É para a gente parar de ficar com medo de despacho que é feito na Sapucaí, no Sambódromo. É para a gente parar de ficar com medo de ameaças de morte, de guerra, de rumor de guerra. Amém? É para a gente parar de ficar de temer ameaças de pessoas que dizem que que nossa vida não vai andar, que elas têm o poder de fazer a nossa vida dar errado, porque a gente comete um grande erro. Às vezes a gente está passando por algo difícil, e ao invés de virar para o problema e mostrar o Deus que você serve, você faz do problema maior que o seu Deus. Amém ou amém? 5 anos com câncer no intestino. O médico falou: você vai morrer. O que você vai fazer? Eu falei: nada. Fazer quimio, tratamento? Não. Eu virei para Deus, falei: Deus, eu vou morrer, porque isso mata. Só que eu quero te pedir algo. Eu quero morrer fazendo a obra. Eu quero que meu último suspiro seja ganhando almas. 5 anos depois, pregando no Brasil, fora do Brasil, abrindo igreja, Deus vira para mim e fala assim: faz uma campanha de 7 dias no monte que eu vou te curar. 7 terça-feira. Fiz a campanha lá no Menonitas. Na última terça-feira, 7ª, um senhor desce, eu estou no estacionamento, o senhor bem idoso, virou para mim e falou assim: homem, hoje Deus te cura de um câncer na boca do estômago. Homem, nunca tinha me visto, nem sabia que eu era. Ele errou, não era estômago, era intestino, mas eu entendi. Amém? Eu sabia que eu tinha. Naquele dia, Deus me deu a cura. Amém? Então, a gente tem que entender qual é o seu problema. Você tem que firmar o seu pacto com Deus. O pacto com Deus exige da gente 100% da gente. Esse é o problema. Eu quero tudo de Deus, mas eu não dou nada de mim para Deus. Amém? O problema é que eu quero que Deus me ajude. Eu quero ter de Deus na hora que eu preciso, mas eu não me dou. Eu não me coloco na posição de servir a Deus. Amém, Deus? Então, eu tenho que entender isso, que quando eu tenho um pacto com Deus, Deus, é o Wesley, é o meu tudo pelo tudo de Deus. Se eu me der totalmente, Deus também vai se dar totalmente. Amém? Se eu buscar, eu vou achá-lo. Amém? Então, eu tenho que entender, ou é Deus ou não é. Se eu quero que Deus mude a minha vida, se eu quero que Deus seja o meu escudo, eu tenho que fazer igual Abraão, lá em Gênesis 12. Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Deus não falou comigo. Ele não falou para Abraão para onde Abraão tinha que ir, mas Abraão fez um pacto com Deus. Abraão honrou o pacto dele? Honrou. Deus honrou o pacto dele com Abraão? Honrou. Deu Isaac. Amém? Honrou, abençoou. Então o pacto ele traz para nós, meus queridos, quando nós acreditamos nesse Deus poderoso, sem dúvida, o pacto traz para nós prosperidade em tudo. E o que é prosperidade? É ausência de necessidade, proteção. O pacto de Deus, quando nós temos um pacto com Deus, tem uma coisa que o pacto traz para a gente: brilho, a luz de Deus sobre nossa vida. Quem tem pacto com Deus é casado com Deus. Agora a pergunta que eu te faço: quem é que mexe com Deus tão poderoso, com Deus enorme, cheio de atributos, que é seu marido? Amém? Porque o seu redentor é o seu marido, é ou não é? Deus é marido da igreja ou não é? Ele é, Jesus são o mesmo. Então, uma das coisas que a gente tem que entender, eu tenho que entender isso: eu sirvo um Deus grande. Diga para o irmão do seu lado: eu sirvo um Deus grande. Amém? Olha que tremendo. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo livro não basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo, vazio. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Escolhe essa. Amém? Deixa eu falar um negócio para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus engana alguém? O homem pode enganar, mas ninguém engana ninguém quando engana. Deus nunca me enganou. Jesus disse: no mundo tereis, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, nós vencemos. Por que Jesus veio na terra? Jesus veio na terra para desfazer as obras do diabo. Está lá em 1 João 3,8.
pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E lá em João 10,10, Jesus declara quais são as obras do diabo: roubar, matar e destruir. Amém? Então, eu tenho que acreditar que pela manifestação do Filho de Deus, Jesus Cristo, todo roubo, toda morte, toda destruição na minha, na sua vida é destruída. Amém? Amém? Então deixa eu falar algo para você aqui. Você foi abençoado com a palavra? Amém. Na última sexta-feira vai ser um culto de ação de graça, um culto de gratidão, mas o encerramento eu vou orar para todo mundo, eu vou ungir todo mundo, eu vou ungir e você vai selar o seu pacto com Deus. Mas hoje eu quero falar para vocês um dia, porque eu posso falar